A gente começa devagarinho. A gente começa devagarinho com o cara que muitos dizem que tem uma característica ou outra parecida com a do Adriano, dessa arrancada, dessa chegada e da potência no pé esquerdo. Mauro Betting, Adriano e Haaland, para a gente abrir aqui as nossas comparações na brincadeira do quem você escolhe, quem você acha que jogou mais ou joga mais. Dá para o Haaland ou ainda está longe? Assim, o começo do Haaland é melhor do que o do Adriano. O começo do Haaland é de um nível, como destacou o próprio Fenômeno, do nível de Ronaldo Fenômeno, né? Até onde vai o Haaland, por óbvio, a gente não sabe dizer. É para dizer quem vai mais longe ou... Não, quem você escolhe. Assim, o que você já viu do Haaland... No auge, quem você melhor escolhe? Do Adriano, No auge. Como o Haaland ainda não está no auge, mas o Haaland tende a ser mais profissional, eu vou me encantar mais tecnicamente com o Adriano, mas eu vou ter pro meu time um cara mais confiável, Haaland. Olha aí, ó, Haaland. Então, eu achei que essa aqui ia ser uma disputa mais simples, ô Cazé, e já abrimos aqui com o voto pro Haaland. O Adriano é mais jogador, mas o Haaland é mais profissional. Pronto. Tá bom. Eu acho essa linha que o Mauro optou justíssima. Uma das grandes lamentações de quem é fã do Adriano, fã do futebol brasileiro, que o Adriano, infelizmente, poderia dar mais. Mas, mesmo assim, o que ele deu me encantou mais. Assim, eu acho que o Haaland ainda não está no auge. O auge do Adriano foi impressionante, era um tanque, a canhota dele era uma piada, era um absurdo. No auge, quem eu escolho? O Adriano, porque no auge o Adriano ainda não tinha tantos problemas que quando você lê a carta que o Formiga citou, você percebe que obviamente tem fundamento, a galera sabe, obviamente, depois da perda do pai, ele põe um turbilhão muito forte para ele. E tem o seguinte, né? Eu sei que estamos no primeiro duelo, a gente vai ter alguns duelos contra alguns baita centroavantes da atualidade, e essas considerações que a gente está fazendo aqui sobre o Adriano, eu acho que elas vão ficar nesse primeiro voto, e depois a gente vai mais para a parte técnica entre os jogadores que vão estar na disputa. Formiga, vamos lá. Cara, assim... Tecnicamente, eu acho, por exemplo, que o Haaland ele tem mais mecanismo de finalizar, tá? O Haaland é um cara que se posiciona melhor na área, o Adriano, ao passo que no 1 contra 1 tem mais recursos, talvez seja mais plástico e mais bonito ver o Adriano jogar, né? As arrancadas, a coisa quase que imparável e tal. Eu vou votar no Adriano pelo caráter avassalador que ele teve em algum momento, e aí eu vou me restringir a 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, foram basicamente 3 anos. E aí ele teve um ótimo ano no São Paulo, quer dizer, um ótimo momento no São Paulo, e depois um ótimo momento no Flamengo. Mas, no geral, é um cara que vai ter aí 5 anos de brilho na carreira. Eu acho muito pouco para a avaliação geral, eu acho uma pena também. Mas, ao passo que esse transforma o Adriano em algo maior do que ele poderia ter sido de fato. Se o Adriano jogasse o tempo todo, os 10 anos, 11 anos, fisicamente ok e tal, eu realmente não sei onde ele poderia ter chegado, não faço a menor ideia. Mas eu acho que essa coisa das reticências, torna ele um personagem muito especial, né, para dar lições, para parar para ouvir, e fica sempre esse lado lúdico de poderia ter sido muito mais. Eu, honestamente, não sei, né, era um momento do jogo ali diferente, eu tenho dúvidas de onde poderia ter chegado, mas nesse confronto eu ainda vou votar no Adriano. A gente continua aqui a nossa disputa com Adriano e Romelu Lukaku, né, caras que para muitos, o Cazé, tem características assim, ainda mais parecidas do que a do Haaland com o Adriano. E, já que a gente pegou esse tema através da carta do Players Tribune, eu recomendo também que vocês leiam a carta do Romelu Lukaku ao The Players Tribune, que é algo espetacular, que vem de uma origem muito parecida com a dos principais jogadores que a gente tem aqui no futebol brasileiro. O maior ídolo do Lukaku é o Adriano. Isso aí. Tem uma foto no Instagram, acho que do Adriano, que o Lukaku comenta e o Adriano responde, cara, é muito bonitinho eles conversando, e o Lukaku responde em português, inclusive. E aí, vambora, o Lukaku fala sei lá quantas línguas, né, fala um monte de língua o Lukaku também. Vambora, Cazé, abre aí. A comida favorita do Lukaku é feijoada, né, e Guaraná, ele fala isso, né, muito bacana. E o The Placa é o programa que ele mais vê.
Deixa eu só falar uma coisa. Mas ele falou isso mesmo. Fala. Eu vejo aqui no chat que os caras assim, não tem comparação. Não tem comparação. Rapaziada, eu acho que o Formiga ele foi no ponto-chave. A gente tem que ser frio para analisar o que foi o Adriano. E não o que ele poderia ter sido, não o que teria sido se ele não tivesse tomado as escolhas que tomou. E outra coisa, estamos falando de um moleque de 2 anos de carreira. É dificílimo, qualquer coisa que você falar tá valendo, gente, que não sabe o que vai ser o Haaland. Então, assim, não, mas eu digo não só em relação ao Haaland, até o Lukaku já começa, não tem comparação, não tem comparação. Gente, sejamos frios e não entremos aqui no mundo do que teria sido, não vamos romantizar o que a gente não viu. Pergunta para um belga se não tem comparação. Vamos analisar o que a gente está vendo. Pergunta para um torcedor da Inter que ficou 10 anos sem ver o time ser campeão italiano, e aí é uma outra geração já, de caras que ou viram pouco ou eram muito novos quando o Adriano estava lá. Pergunta para ele se não tem comparação. As pessoas querem impor uma memória em uma construção de outras pessoas, que têm outras vivências. É claro que você conversar com o torcedor do Flamengo ou do São Paulo, não vai ter comparação mesmo. Aqui não é um caráter passional. Eu adoro o Adriano, a gente tem muito mais empatia com a história do Adriano, porque é um cara que está aqui do lado, é um cara que, assim, ele tem um sorriso que desmonta qualquer pessoa no meio de uma entrevista, passa uma verdade bizarra, tem um Instagram que é super real. Então, assim, é claro que isso mistura na hora da avaliação, e essa não é a nossa avaliação aqui. A avaliação aqui é de jogador de futebol, de ferramenta para ser um atacante, de gerar jogo, de gerar perigo dentro da área, do quanto é difícil marcar. N questões, esquece o cara legal, a biografia. Isso eu acho que a gente tem que tentar isolar, mas é difícil. E alguém até falou assim, então tira o auge do texto. Não, o auge faz parte, porque senão senão vai ser muito fácil. Porque se você pegar a média da carreira do Adriano, vai pegar os anos ruins e aí vai pegar contrastando com os anos bons, a média dele vai descer muito. Né? Vai descer muito. E aí ele vai perder para resumo é o auge, eu acho. Cazé, Adriano e Lukaku. Cara, a pergunta é no auge. No auge, porque é complicado. Foi o que o Formiga falou. Tem a memória afetiva. O Adriano me encantou mais do que o Lukaku. No auge, no auge ele era absurdo. E eu ainda vou com o Adriano. Só para ir de acordo com de encontro com o que o Luiz falou, tem um famoso discurso, né, do Alisson na Libertadores, né, com o Santos, que tem a história lá dos 4%, cara, e é espetacular, porque ele fala, quando a gente saiu de casa, deixou nossa família para trás, nossa mãe, nosso pai, a gente não tinha 4%. A gente tinha muito, muito, muito menos, e a gente foi e a gente está aqui hoje. Então deram 4% para o Santos passar ali, né, no mata-mata, e ele falou, cara, 4% é muito. No fim das contas, obviamente, o Palmeiras foi campeão, mas essa história do 4% é muito forte, cara, porque a chance que o jogador tem de vingar quando ele sai de casa, quando ele deixa tudo para trás, e na carta do Adriano ele deixa isso muito claro, que ele ia com a avó de ônibus todo dia, pegava 2, 3 ônibus, indo e voltando, ele não tinha 4%, ele tinha muito menos chance. Então é uma realidade duríssima. E é uma realidade que também era comum ao Lukaku, como a gente já falou aqui, ele também deixou bem claro isso no The Place Tribune. Mauro Betting, Lukaku e Adriano. Agora Adriano, que é mais comparável, não sei o que lá, eu acho que o Haaland vai ser mais que o Lukaku, e eu falo também porque o Lukaku é um cara que, quando o United pagou, acho que era 75 milhões de euros, uma Rover, o carro, porque cada um é um caminhão, é um batiscafo de dinheiro, um Velotrol de dinheiro, aí use a medida que vocês quiserem. Eu achava muito. E aí, 14 minutos depois, eu falei, não, tá certo, tá valendo. O Lukaku é um dos caras, e também aí, de novo, aquilo que o Formiga falou, e eu sempre falo, e sempre que quero reiterar isso, porque a gente tem gostos, né? E o Lukaku, conhecendo mais da história dele, foi me conhecendo muito do que ele faz na Inter também, até como pessoa, é um dos caras, assim, tipo Lukaku, Kanté, são dos caras que o próprio Davis agora do Bayern, são pessoas que eu torço pra caramba, voltando até um tema recorrente do programa de hoje, né, eu torço, se vierem jogar no maior rival meu, eu vou torcer pelas pessoas, né, sou muito fã do Lukaku, cada vez mais fã e pelo que ele fez pela Inter agora, não precisa nem dizer. Mas a auge ainda é o Adriano. O Adriano, tecnicamente, é um assombro. Eu gosto muito desses caras fortes, absurdos e com grande efetividade, que tem uma técnica absurda como a do Adriano. O Adriano me encanta muito. Esse auge do Adriano me encanta muito. Por isso, o Adriano.
Ó, galera, vamos dar um gásinho aí pra gente bater os 10 mil likes no programa de hoje. Eu acho que tem caixa pra isso. E pedindo também pra quem não tá inscrito se inscrever. Formiga, vamos lá pra gente depois passar pro próximo duelo. Cara, assim, eu acho esse o melhor duelo, porque eu acho que são os mais parecidos. Não por acaso eles geram comparação. Ao contrário da questão do Haaland, que eu fui muito nos recursos, que eu acho que o Adriano tem mais, e de 1 contra 1, e eu acho que gera mais encantamento, eu já não acho que existe esse abismo entre Lukaku e Adriano. O Lukaku, ele tem recursos de 1 contra 1, de pedalada, de arrasto de longe da área, de dar assistências, né? Ele tem mais que o dobro de assistência na carreira que o Adriano, com 50, 60 jogos a mais, já tem mais gols que o Adriano, bem mais, né? O Adriano é um atacante de pouco mais de 200 gols na carreira. O Lukaku, ele já tá batendo aí mais de 300 quase. Então, assim, nesse ponto, eu vou ficar com o Lukaku. Eu acho jogadores com mecânica muito parecida, mas eu acho o Lukaku vem da temporada passada a melhor da carreira, né, com 34 gols, que já é uma temporada que supera a melhor do Adriano, que teve 32 em 2004, 2005, com um time melhor, bem melhor do que essa Inter de agora, e o Lukaku superando o Adriano em basicamente todos os números, né, assim, assistência, em gol decisivo, tirando que na carreira do Lukaku ele faz esse tipo de temporada, não com 34 gols, mas ele com 25, 26, 27, muito mais comumente com o Adriano. Eu estava dando uma olhada aqui no gol, o Adriano tem essa temporada de 32 e a seguinte, 2005, 2006, com 20 gols. Ele nunca mais passou de 20 gols numa temporada. E assim, é assustador, né? Para um cara que a gente considera tão bom, e Sim. Nunca mais ter passado de 20 gols na carreira, até para o Brasil, é um número baixo. Baixo. Então, assim, eu nessa comparação não consigo, assim, eu adoro o Adriano, eu adorava ver o Adriano jogar, mas eu gosto muito de ver o Lukaku jogar, que faz, inclusive, o Lautaro ser melhor, assim, o Lukaku, em alguns momentos, ele sai da área, o jogo que ele faz contra o Brasil, né, ficando espetado para puxar contra-ataque e funcionar, eu acho, e taticamente é um atacante muito inteligente, faz muito bem o pivô, acho até que nesse sentido de fazer o pivô para os outros jogarem, o Lukaku faz isso melhor que o Adriano. Então eu vou votar no Lukaku aí, mas é duríssimo. Eu queria ouvir o Luiz nessa confusão aí. Nessa das duas aqui, nesse caso aqui dos dois, cara, eu já vi o Adriano jogar sem tocar na bola, de estar no estádio vendo de cima, ele fazendo assim, ó, a bola vai lá, e o São Paulo rodando a bola vai lá, a bola vai no fundo, vem aqui, e ele, regendo o time só de costas pro gol, no pivô. Eu acho que assim, no auge, nessa comparação aqui, eu fico com o Adriano, para não me estender muito também, a gente poder fazer os outros, mas assim, é duelo muito duro. Eu acho que o Lukaku é mais versátil que o Adriano, não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que ali no pivôzinho e perto da área, eu sou mais o Adriano. Vamos embora para a gente ver se dá tempo da gente fazer as 3 disputas finais que a gente separou, e a análise agora já pode ser em cima do oponente, né, porque a gente sabe bastante do Adriano já. Harry Kane com o Adriano. Formiga, abre aí. Cara, aí eu acho que pra mim é tranquilo, cara. Eu vou de Harry Kane, acho um cara muito adaptado ao futebol atual e gera jogo de todo jeito. Assim, esse é um prejudicado pelo entorno que ele tá, porque um cara desse tamanho, com esse nível de qualidade, ele tem um entendimento do jogo. Finalização ele vai ter, gerar jogo ele vai gerar, se funcionar de pivô ele vai funcionar, ele acha uns passes absurdos em alguns momentos, e um cara desse tamanho não ter título é muito doido, mas como jogador, cara, assim, eu sei que é o carisma dessa caneta, mas eu vou no Harry Kane. O carisma dessa caneta me pegou um pouco. Vamos lá, Cazé. O Kane tem o carisma de uma folha, de fato, mas aqui não é a disputa do carisma, né? É muito doido pensar, de fato, que o Kane não ganhou um título na carreira, mas o Kane eu acho mais completo. A gente está falando das suas épocas, né? O Formiga falou do futebol de hoje, obviamente. O futebol na época do Adriano era diferente, mas eu acho que o Kane, ele consegue fazer muito mais função em campo, ele consegue exercer um papel de liderança muito grande, talvez até mais do que o Adriano, né? O Adriano foi líder em algum momento, mas também ele não gostava tanto assim de assumir esse papel. O Kane é sim o líder, em alguns bastidores você percebe ele muito preocupado com o entorno, preocupado com o futuro, preocupado com o projeto, então acho que dentro de campo um líder, tecnicamente, e fora também eu acho o Kane mais completo.
Acho que, não vou dizer que é fácil, como o Formiga falou, mas vou de Kane. Mauro Betting, até para você responder também, o Luciano Lima falou assim, pô, não dava para o Tele bancar o Bob Dinamite, máximo respeito à história do Chulapa, mas não dá, não tem como, Adrianudo neles. Haaland, quem sabe um dia, foi lembrar lá, você citou, né, ele, pô, bateu uma dorzinha aqui, ele soltou e vamos nessa. Mauro, vamos com Adriano e Kane. Mas o Brasil acho que teria sido tetra se fosse o Careca, que se lesionou ainda em Portugal. O Careca era muito mais centroavante do que o Dinamite, muito mais centroavante que o Chulapa em outras características, né? O Careca é um gênio. O gênio, não, mas é um craque. E até aquela coisa, o melhor companheiro do Maradona não pode ser um jogador qualquer, e o Careca evidentemente não era. Mas assim, acontece. Kane e Adriano, Mauro? Eu queria ver, com todo respeito ao Tottenham, já o desrespeitando, eu queria ver o Kane num clube mais vencedor, pelo menos uma temporada. Empresta o Kane para alguém, escolha. Quem que você quiser na Inglaterra, no mundo, porque ele é tudo isso que a gente vê, a ponto de ganhar também o meu voto pelo cara completo, tá? E extremamente profissional, Kane. Então, olha só, a primeira vez que a gente teve 3 votos aqui para um adversário do Adriano, e daqui em diante a situação pode ficar mais embaçada para o atacante brasileiro. Vamos lá para as últimas 2 disputas, bem rapidinho aqui, para a gente fechar a nossa participação ao vivo. Lembrando que tem conteúdo legal para a galera conferir em alguns instantes. Adriano e Benzema, Casimiro e Miguel. Pô, aí tu tocou no meu coração, mano. Eu sou muito fã do Benzema. Para mim, o Benzema é um craque. Acho que a diferença é bem maior do que a do Kane pro Adriano. Acho que ele parece um pouco mais o Adriano, fisicamente, mais forte. Pô, não vou me alongar muito, não. Benzema, porra, se ele não tivesse feito a merda que ele fez aí na seleção, ele teria muito mais. Puta que porra. Benzema. Mauro Betting, Benzema e Adriano. Dos grandes nomes do futebol mundial, o menos reconhecido. Até porque ele fez muito por um dos maiores nomes da história, que é o Cristiano Ronaldo, Benzema. Ômega? Gente, assim, de novo, um cara distante da gente, antipatizado em algum momento, não é uma estrela mundial, não tinha carisma para isso. Acho que o Adriano tinha como produto para ser um cara muito mais, né, que gerasse muito mais situações, até fora de campo também. Mas, bicho, a avaliação aqui precisa ser o mais fria possível. Assim, a gente tá falando do 4º maior artilheiro da história da Champions, um multivencedor, um cara que foi um enorme companheiro para o Cristiano Ronaldo, e como lembrou o Mauro agora, ser companheiro de alguém tão grande não é mole, não é fácil. Você ajudar esse cara a ser melhor do que o que ele já é. E o Benzema foi muito importante para o Cristiano Ronaldo, metendo seus gols muito importantes. É um gerador de jogo, um cara muito inteligente que joga com 4º maior artilheiro da história da Champions. Um recurso de finalização altamente elegante. Porra, não dá, cara. Assim, ele é um atacante. O que esse cara tem que fazer? Decidir jogo, fazer gol e gerar assistência. Não tem como, entendeu? Essa assim, não tem como. Essa eu tô com vocês. Difícil, essa cara, daí não tem como. Vamos embora para a última, então. Que aí, pelo que ele fez na temporada passada, pode parecer até outra loucura fazer uma comparação, a temporada de melhor jogador do mundo, mas, como a gente fez, comparamos com os grandes da posição na atualidade. Mauro Betting, Lewandowski, o Robert e Adriano. O Adriano poderia ter chegado a ter uma temporada melhor do mundo. Poderia, estava no rolo. O Lewandowski fez uma temporada melhor do mundo, o que não se discute. Lewandowski. Formiga, e aí? Cara, outro, não tem como, assim. A gente tá falando no que o Adriano é melhor que o Lewandowski. Recursos, assim, dar um elástico, uma caneta, te encantar um pouco mais, porque ele vai resolver algo do ponto de vista individual, beleza. Mas, no geral, cara, são 6 temporadas metendo mais de 50 gols. Assim, não dá, porra. Não dá, assim, é insustentável a parada. Porque, assim, se fosse próximo, aí você pode ir pro, né, o Haaland, que eu escolhi o Adriano. Sim. Ainda é pouco o parâmetro. E aí você pode falar, putz, mas o Adriano muito mais recurso, o auge dele encantou o mundo de um jeito e tal. O Lewandowski vem fazendo isso desde 2013. São 8 anos que ele não sai do pote de caras que estão sempre decidindo e metendo gol, e gol de todo jeito. Assim, o Lewandowski também ele não é um brutamontes, não, tá? O Lewandowski ele tem um toque
do refino quando precisa. Só que o que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer, ele executa de um jeito absurdo. Então, realmente fica pouca sustentação para o cara que vai comparar um atacante de 207 gols com um cara que já passou dos 500, assim. Casemiro. Não tem muito o que falar. O auge Só do assinar, Lewandowski é a bola de ouro, pô. O auge do Adriano é abaixo disso. O terceiro maior artilheiro da história da Champions, é fazedor de gols nato. Não que o Adriano não fosse, mas o Lewandowski está acima.